Já vamos dar boa tarde aos nossos comentaristas aqui da Udia TV. Edna Maciel, seja bem-vinda. Boa tarde, Lívio, Eliezer, João Magalhães e a todos que nos assistem. Eliezer Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, Lívio, Edna, João, telespectadores, boa tarde a todos. João Magalhães, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lívio Galeno, boa tarde para você, boa tarde a todos. Talvez o assunto que mais chamou e despertou a atenção neste fim de semana foi a morte, o assassinato de um prefeito do município de Madeiro, aqui do estado do Piauí. A Polícia Militar do Estado segue com diligências pela zona rural de Madeiro e região em busca de apreender possíveis envolvidos na morte do ex-prefeito do município, José Ribamar Araújo Filho, 43 anos, conhecido como Zé Filho do Partido Progressistas. O gestor foi morto no início da noite de domingo. Lá no hospital Gerson Castelo Branco, em Luzilândia, apenas se atestou a morte dele. Ele foi alvo de 3 disparos enquanto assistia uma partida de futebol na cidade de Madeiro. De acordo com as investigações preliminares, o principal suspeito do crime é Felipe Seixas, um primo do prefeito. O investigado é sobrinho do ex-prefeito da cidade, Zé Neto, que apoiou o Zé Filho nas eleições do ano passado. Os dois, porém, teriam tido um rompimento político. João Magalhães, eu começo com você porque foi uma situação, uma notícia que realmente pegou todo mundo de surpresa. Foram 3 tiros certeiros, um na cabeça, um no peito, um no abdômen. Realmente atirou para matar, sabia o que estava fazendo. E em evento público, em um estádio de futebol, quando todos viam, realmente uma situação bastante forte que nos deixa preocupado com os rumos da política do estado do Piauí, Brasil afora. É necessário saber separar as coisas e conviver pacificamente com quem pensa diferente da gente, João. Com certeza, Lívio. A polícia, obviamente, a gente precisa aguardar o andamento das investigações, mas há ao fundo, um pano de fundo em todo esse crime lamentável, que é realmente uma questão política. E ontem mesmo, o presidente regional do Progressistas, deputado Júlio Arcoverde, falou algo que eu acho muito interessante. Ele disse que é muito triste que crimes políticos não sejam uma página virada na história do Piauí, porque a política ela é de fato onde está a solução dos problemas da sociedade. A política é na política que se dá o exercício da cidadania, o exercício da construção de um mundo melhor. Então, quando a gente observa um crime que tenha conotação política, com certeza é sinal de que as coisas estão indo para um caminho totalmente diferente de onde deveriam ir. Então, é realmente um crime lamentável. A gente espera que a polícia cumpra o seu papel com muita agilidade, não só na questão da prisão, mas o próprio andamento dos processos, para que esse crime tenha uma resposta à altura, até para que sirva de exemplo. A gente está em um ano que antecede uma discussão eleitoral que, a priori, deverá ser, sem dúvida nenhuma, em todo o país, uma eleição bastante polarizada, e a gente precisa que toda a sociedade, os órgãos de polícia e os órgãos de justiça tenham as condições de dar respostas necessárias para que casos como esse não se repitam. Então fica aí realmente a gente lamenta o que ocorreu, se solidariza, obviamente, com a família do prefeito Zé Filho e todos os cidadãos da cidade de Madeiro, que é uma cidade localizada aí a cerca de 260 quilômetros, ao norte do Piauí, ali na região do Baixo Parnaíba, próximo à Luzilândia. Eliezer, nada justifica. Realmente foi um crime brutal que chocou a sociedade piauiense e eu concordo com o João. O que fica neste exato momento é o desejo de que a política seja pelo menos mais inteligente. É verdade, Lívio. Primeiro, nosso pesar, nossa solidariedade, sentimentos, a família enlutada. Lamentar que a política ainda seja tratada dessa forma. Nós que convivemos com essas coberturas políticas, observamos que os espaços públicos, pelo contrário, são do diálogo e não da violência, do ataque contra a vida, como aconteceu aí no município de Madeiro. Lamentar profundamente, nada justifica, Lívio, se retirar a vida de alguém, muito menos por questões que poderiam ser apaziguadas com uma conversa, com entendimento, com acordo, enfim, de forma equilibrada. Nós sempre ponderamos isso aqui. Política é para quem tem autocontrole, para quem consegue colocar a razão acima da emoção, para quem mede as consequências dos seus atos. Pessoas desequilibradas,
pessoas impulsivas não devem se envolver com política, porque o desfecho é dessa natureza, trágico, irreparável, como o que aconteceu no município de Madeiro. Então, a polícia está já tomando as devidas providências para encontrar o suposto assassino, que realmente a justiça seja feita e que a cidade, o povo de Madeiro, de uma forma geral, possa superar esse momento difícil, né? E que fique a lição para todos os municípios do Brasil. Não é assim que se resolve os problemas, não é atacando contra a vida do outro, né? Ninguém tem direito de assassinar alguém por qualquer motivo que seja, né? Existem outras formas de se solucionar eventuais conflitos, né? Então fica a nossa mensagem, que realmente a polícia possa fazer seu trabalho e que os culpados sejam responsabilizados, né? Se houver mais de um culpado aí na situação, e que prevaleça daqui para frente, Lívio, os laços familiares, o sentimento de coletividade em detrimento de atos tão absurdos como esse que aconteceu. Edna Maciel. A Polícia Militar está fazendo buscas, né? Já temos as investigações avançadas, já temos pelo menos aí também o apoio das principais autoridades em nível estadual e federal. Vimos aí nota do governador Wellington Dias lamentando, como aqui aproveito para lamentar também a morte do prefeito e me solidarizando com familiares e amigos. Temos nota também do ministro da Casa Civil, né, que é do Progressista, e então, todos envolvidos nesse momento de comoção, né? É um momento de comoção e de reflexão, como os colegas bem fizeram agora. Reflexão para onde a gente está indo, Lívio, João, Eliezer, com uma política tão polarizada em todos os setores, né? Em todas as áreas a gente está vendo a polarização, mesmo se falando em terceira via, ânimos acirrados, vemos até em conversas, em rodas de conversas, em grupos de WhatsApp, muitas vezes. Então, que sirva para que a gente reflita, porque isso não é democracia, né? E a política é para ser uma política saudável. Quantas famílias estão envolvidas nessa morte, né? Tanto de quem teve a perda grande do prefeito Zé Filho, como também de quem cometeu esse crime bárbaro, lamentável, que faz a gente refletir, e espero que não faça com que as pessoas tenham medo, receio de se envolver com política, porque a política boa, a política saudável dos cidadãos não é esse tipo de política, não se resolve nada na bala, se resolve na conversa, na democracia, enfim, da forma que a gente gostaria que fosse, porque infelizmente, Eliezer, muitas pessoas com ânimos exaltados e que agem por impulso estão envolvidas com política. Então, a gente sempre fica com receio de que algo possa acontecer, mas esperamos que fique essa mensagem de reflexão. A todos os familiares e amigos do prefeito, os nossos mais sinceros sentimentos de pesar. E mudando de assunto, o governador do estado de São Paulo, João Dória, venceu as prévias do PSDB para a determinação de quem seria o candidato do Ninho Tucano na disputa pela presidência do Brasil em 2022. João Dória tinha como principal adversário o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A votação foi concluída após suspeitas de ataques de hackers ao aplicativo que foi criado pelo PSDB para facilitar a votação. Cerca de 44 mil filiados votaram no processo, que inclui o uso de urnas eletrônicas também e, é claro, o aplicativo de celular e site na internet. A principal missão de Dória agora é unir o PSDB e apresentar candidatura competitiva, já que a chamada terceira via na disputa pelo Palácio do Planalto começa a ter em Sérgio Moro o seu possível candidato. João Magalhães, começo com você. Há quem faça uma leitura de que João Dória vai apenas apagar a luz e fechar a porta do PSDB, que acha, que avalia que unir o partido em torno do nome dele, em torno de João Dória para 2022 é uma missão impossível e de que esta eleição do próximo ano vai marcar, sim, o fim, o desfecho do partido a nível de Brasil. E você acha o quê? Olha, Lívio, primeiro que eu não diria que é impossível, mas é muito difícil unir o partido como o PSDB, que sofre uma grave crise de identidade, principalmente de 2015 para cá.
se a gente for observar o resultado dessas prévias, a gente sempre pontuou aqui que as prévias eram importantes porque poderiam servir como uma forma de agitar a militância do partido e criar entre os filiados do PSDB um sentimento único de que o partido deveria caminhar por um determinado lado. Mas a gente viu um partido muito dividido. Inclusive, João Dória venceu, mas com uma diferença apertada. O Eduardo Leite, que teve 43% dos votos. Além disso, Eduardo Leite tinha aí na sua articulação política Aécio Neves, que é um nome que, de certa forma, causa um certo alvoroço dentro da sigla por conta de seu passado. Ele já chegou a concorrer à presidência da República, mas teve seu nome envolvido aí em alguns escândalos. Uma ala do partido não digere bem essa presença e o tanto, né, de prestígio, de poder e influência que Aécio Neves possui na sigla. E essa ala de João Dória, que é maioritária, conseguiu vencer as eleições, ela vai ter esse desafio de tentar buscar Eduardo Leite, de tentar atrair o apoio dessa ala que apoiou Eduardo Leite e de construir um discurso que seja unificado para o partido. Mas aí entra uma outra grande questão. João Dória conseguiu vencer as prévias do partido, mas será que ele consegue se viabilizar candidato a presidente da República? Pelas pesquisas, ele já aparecia em quarto, em quinto colocado. Com a entrada de Sérgio Moro, ele cai ainda mais, porque Sérgio Moro, como você bem falou, já aparece ali numa espécie de terceira colocação, Ciro Gomes vem em quarto colocado, e aí é que a gente tem o nome do governador de São Paulo. Portanto, é muito difícil ocorrer fatos novos que possam, de fato, impulsionar o nome de João Dória nessa corrida presidencial. E aí a gente começa a discutir. João Dória ganhou o aval do PSDB para ser candidato a presidente. Mas e se essa candidatura não sair? Se de repente ele entender que vai ser melhor fazer uma aliança, até com o próprio Sérgio Moro, será que o partido vai entender essa mensagem? Enfim, de fato a gente tem um 2022 que será crucial para o PSDB, mas o partido sofre com essa falta de identidade. É bom lembrar que aqui no Piauí, o próprio Dr. Silvio Mendes, que é o tucano com o maior expoente político no estado, já disse que não tem interesse em fazer campanha para nenhum candidato a presidente, chegou a rejeitar uma conversa com João Dória. Portanto, esse cenário que acontece no Piauí, ele se repete também em outros estados. Eu diria que em 2022 a gente pode ter, não o fim do PSDB, mas será um ano que vai ser crucial para a gente entender se a sigla consegue se recriar, retomar o seu crescimento. É bom lembrar que é um partido que é importante na história política do Brasil, ou se de fato vai caminhar para esse emagrecimento político, porque de fato as coisas não vão bem e a gente não observa em João Dória uma capacidade de liderança de empolgar a militância tucana. E é importante e interessante destacar que de todos os 3 pré-candidatos a essa questão das prévias do PSDB, nós tivemos visita de 2, no caso Eduardo Leite e Arthur Vigílio, estiveram aqui em Teresina pedindo apoio dos tucanos do estado do Piauí. Chegou-se a cogitar uma possível vinda de João Dória ao estado do Piauí, mas por conta, acredito eu, dessa negativa desde muito cedo de Silvio Mendes em manter esse contato mais próximo com Dória, talvez não tenha se concretizado. E é importante também destacar, Eliezer, que as pesquisas não mentem. Sérgio Moro está se consolidando. É verdade. O cenário pré-eleitoral aí, nessa disputa para a presidência da República, se apresenta de uma forma muito dinâmica. A partir do momento em que os pré-candidatos se apresentam, se movimentam, começam a aparecer mais, a viajar, a percorrer o Brasil, a dar as suas devidas declarações, a defender uma linha de discurso, então a sociedade vai pesando. É claro que há um clima de polarização muito intenso, difícil de ser quebrado, mas não impossível. O eleitor de terceira via é uma realidade também, há esse sentimento, né? Algumas pessoas não querem, aí não tem preferência por nenhum dos dois lados dessa polarização, mas é interessante observar, Lívio, que o PSDB do Piauí parece que não participou com tanta intensidade desse processo de prévias, é como se não tivesse uma representação suficiente ao ponto de fazer a diferença, né? Você lembrou aí, João Dória foi o único dos 3 candidatos nas prévias que não esteve no Piauí, que não sentou com ninguém exatamente, que não recebeu apoio declarado e acabou sendo eleito aí por outros diretórios estaduais, por outra parte da militância que não a piauiense, né? Então, o PSDB do Piauí dá mais essa demonstração de fragmentação, de fragilidade, não conseguiu sequer influenciar significativamente o processo de prévias
e assim é preciso trabalhar uma nova perspectiva para a eleição presidencial, né? Como o partido vai se comportar? Terá mesmo candidato próprio ao governo do Estado? Esse candidato vai estar alinhado a um nome a nível federal ou não? É preciso definir essas estratégias, se posicionar, porque enquanto alguns partidos estão indefinidos, outros aparecem de forma muito convicta, né? Já com definições, estratégias, correndo atrás de convencer o eleitorado brasileiro, piauiense, nesse processo. E então, assim, o tempo se torna muito precioso nessa corrida pré-eleitoral, né? Aguardar aí as próximas fases desse processo, e como o João destacou, uma coisa é o PSDB permitir João Dória ser candidato, outra situação é ele se viabilizar de fato, né? Ele precisa pesar, né? O que vale a pena. Se eu não me engano, ele ainda tem direito à reeleição lá no governo do Estado de São Paulo ou disputar a presidência, enfim, eis a questão. Eu acho que é interessante também destacarmos, é uma leitura que eu faço particularmente observando a dinâmica acerca do nome de João Dória. Nós observamos no início da pandemia do novo coronavírus, quando se falava da corrida por vacinas, que de certa forma o João Dória canalizou seu discurso para uma tentativa de polarização com Jair Bolsonaro. Muito se falava dessa expectativa de um confronto de João Dória nas urnas com Jair Bolsonaro. Talvez o fator Lula tenha prejudicado tanto esta questão da campanha, possível campanha, o nome de João Dória na disputa pelo Palácio do Planalto, visto que a questão relacionamento Lula e Bolsonaro é mais antigo do que Bolsonaro e Dória. Você concorda, Edna? Pode ter sua influência, sim, mas como bem o João colocou, a diferença foi pouca, né, de Eduardo Leite para João Dória. Embora a gente visse que todos os dois falavam em vitória, a gente sempre soube que João Dória era o nome favorito, né? A ser batido. Mas sabíamos também que o Eduardo Leite tinha chance, tirou aquela peste de que é o jovem e que não estava preparado, foi para cima e a disputa foi acirrada. Quanto ao nome de Lula ter influenciado e a esse protagonismo inicial de João Dória em relação ao combate ao Covid, você tem total razão também, Lívio, de que a luz foi jogada sobre João Dória no início e realmente eu reparei que essa polarização estava sendo uma expectativa, sim, mas do meio para o fim a coisa já desandou, como a gente costuma dizer popularmente, e eu acho que tem várias influências, né? Uma delas pode sim ter sido também o nome de Lula, do ex-presidente Lula ter voltado à tona, né? E ele ser o maior polarizador com o presidente. Mas tiveram também outros aspectos que eu acho que principalmente o que está acontecendo no partido, né? Toda essa crise existencial e toda essa morte lenta do partido, que nós não torcemos por ela, mas previmos, a gente previu aqui várias vezes, né, nas nossas análises, de que o partido anda perdendo força. E a maior preocupação, acho que é realmente esse reflexo nos estados, né? E ainda tem um ponto que talvez os colegas também concordem comigo. Pode haver uma debandada, né? Uma revoada, melhor dizendo. Muitos podem sair do partido, até por conta de todo esse jogo político, de toda essa mudança que houve no jogo. Alguns, de bastidor até, que alguns líderes do partido saiam, mudem de sigla, né? Justamente por ver o que está acontecendo, por observarem, acompanharem, viverem o que está acontecendo com o partido. E aqui mesmo, no Piauí, a gente tem aí conversa de bastidor já, de Tucano querendo voar do ninho e sendo cortejado por outros partidos. Então, vamos acompanhar. Não gostaríamos de ver um partido com essa força chegar a esse ponto, né? Como vocês bem pontuaram, um partido histórico que tinha a chance aí da terceira via. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Edna, você usou uma expressão muito forte, muito pesada, a história da morte lenta, mas eu acredito que realmente 2022 vai ser decisivo para ou consagrar essa morte lenta
de certa forma, enterrar o PSDB, ou, quem sabe, o tucano vire uma fênix e possamos observar um ressurgir dos tucanos do PSDB das cinzas. É uma expressão muito forte, muito pesada, mas eu acredito que é bem adequada ao que nós estamos observando no ninho tucano. 2022 dirá. Pessoal, gente, o governador Wellington Dias reuniu na manhã desta segunda-feira lá na Secult secretários da administração direta e indireta para avaliar 2021 e traçar metas para 2022. Vamos acompanhar como foi. No auditório da Secretaria de Cultura do Estado, o chefe do Poder Executivo Estadual, gestores do primeiro escalão, da administração direta e indireta, apresentaram um balanço das ações administrativas deste ano. No campo das finanças, o parecer é de equilíbrio. Sem dúvida, um balanço do que foi feito esse ano de 2021 e as projeções para o ano que vem. Exatamente com a equipe inteira, podendo prestar contas e definir prioridades. No campo da Secretaria de Fazenda, como é que o senhor avalia o ano de 2021? Muito positivo, o melhor ano do ponto de vista de equilíbrio das contas, menor nível de endividamento, maior nível de investimentos da nossa história e devemos repetir isso no ano que vem. O governador Wellington Dias colocou a necessidade da conclusão de obras infraestruturantes, considerando as restrições impostas pela legislação eleitoral. A orientação é, de um lado, vamos priorizar a conclusão de obras, de ações, de programas que estão em andamento. Segundo, vamos trabalhar num plano daquilo que está planejado para o ano de 2022, na perspectiva de criar um ambiente, não é, de investimentos públicos, se somando com investimentos privados, garantindo com isso a geração de emprego, renda, crescimento econômico. É um ano desafiador, um ano onde a expectativa é de recessão, inflação alta, então há necessidade de bastante cuidado. Eliezer, como é que estava o clima por lá? Um clima bastante colaborativo, digamos, Lívio Galeno. Todo o secretariado, gestores ali reunidos, fazendo um balanço de 2021, projetando 2022. Veja que será um ano diferente por conta da dinâmica das eleições. Há uma legislação específica que limita prazos para a conclusão de obras e essas obras não podem deixar de ser feitas porque são importantes. Operações de créditos foram contratadas para a execução de obras na infraestrutura. O secretário Rafael Fonteles confirmou que todos esses recursos estão em caixa, portanto, podem garantir a execução desses projetos aí que englobam basicamente todos os 224 municípios do estado do Piauí e tudo isso adaptado aí a mudanças que podem acontecer na gestão estadual. Gestores podem, alguns que são secretários e têm mandato eletivo, podem buscar aí a reeleição, no caso dos que são deputados, enfim. Tudo isso precisa ser considerado e, como o governador colocou, deve ser um ano ainda de dificuldades, né? Apesar de projeções de avanços, mas ainda não se sabe exatamente o que pode acontecer, né? Com o surgimento de novas variantes, quais serão as medidas restritivas necessárias, qual o impacto econômico isso pode causar. Então, se tem uma expectativa positiva, mas com cuidado, admitindo a possibilidade de retrações. Com certeza. E ainda falando em Secult, só mesmo um título de informação, o deputado Fábio Novo, que era titular da pasta, informou através de suas redes sociais que se afastou da Secretaria de Cultura no dia 26 de novembro. Ele vai acompanhar o andamento do debate sobre o orçamento 2022 do Estado, lá na Assembleia. Fábio Novo também revelou que a medida foi motivada ainda para a realização de um procedimento cirúrgico contra refluxo, que afligiu o gestor. E ainda repercutindo essa reunião lá do governador Wellington Dias com o seu secretariado, o secretário do governo do estado do Piauí, Osmar Júnior, avalia a saída de secretários para serem candidatos e confirma: quem deve disputar as eleições de 2022 é ele mesmo. Eu pretendo também seguir aí o grupo daqueles que vão se desincompatibilizar. Seria uma pré-candidatura a deputado federal? Não, isso não resolvemos ainda, mas há uma ideia de que haja uma desincompatibilização de um número grande de
de membros do governo e eu me incluo entre eles. Você acredita que o PCdoB possa fazer uma federação para o ano que vem? Estamos trabalhando, é possível. Há uma discussão com vários partidos, especialmente com o PT, o PSB e também o PV. Portanto, há um debate grande nacionalmente, porque agora a federação ela tem um âmbito nacional e estamos esperando aí os resultados desses entendimentos. E aí, João Magalhães, novidade? Olha, novidade, porque Osmar Júnior, como ocupa um cargo ali estratégico na Secretaria de Governo, ele estava sendo visto, sendo observado como um nome essencial até para dar continuidade nessa transição que a gente espera que ocorra entre o governador Wellington Dias e a governadora Regina Souza. Portanto, ele seria ali um nome que ficaria no governo até o final do ano que vem, exatamente para dar aquele clima de continuidade, tendo em vista que ele já ocupou cargos importantes, é um gestor bastante experiente. Agora, quando ele diz que há uma expectativa real dele ser candidato, obviamente que muda o jogo. Deve sair, no caso, no mês de março, um nome experiente da equipe de governo e vai para o campo político eleitoral, provavelmente para disputar uma vaga de deputado federal, tendo em vista que ele, no PCdoB, o PCdoB tem como prioridade ali a própria candidatura de Elisângela Moura, que hoje exerce o cargo de deputada estadual. O partido luta em nível nacional para que saia essa federação com o Partido dos Trabalhadores, que com certeza beneficiaria o PCdoB, porque o PT é um partido que nacionalmente está mais organizado, então já está aí com um time mais pronto para as eleições de 2022, com mais essas novas palavras de Osmar Júnior, com certeza trazem esse sentimento de novidade e mostram que ele ainda está de olho em voltar para a política eleitoral. Ele só ficou nervoso ali na hora, disse que o PCdoB estaria, de certa forma, conversando com o PV. Acho pouco provável, deveria estar pensando no Solidariedade, que inclusive já revelou esse desejo de federação com o Partido dos Trabalhadores, PSB e PCdoB. Edna Maciel, 2022 está mais próximo do que a gente imagina. Pois é, são os partidos que o Osmar Júnior tem mais afinidade, né? A sigla dele também deve ter se confundido. Mas, realmente, eu também me surpreendi com o nome dele. A gente sabe do histórico todo dele, né? Militante da esquerda, raiz, né? do PCdoB. E a gente acompanha também como cargos de gestor, mas eu achei que pelo menos eu não tinha pensado no nome dele nessas próximas eleições. Então, vamos aguardar aí, é um nome forte, né? Fatalmente vai agregar aí ao partido que se unir, se for juntamente, provavelmente, né? Vamos ver aí se vai haver essa junção com o PT. Mas ele é um nome forte, se está disposto e se surgiu essa ideia, não é à toa, né, Lívio e colegas? Então, é conversa de bastidor que já está se encaminhando. Vamos aguardar e ver também quem ficaria no lugar de Osmar Júnior, né, para dar nesse período de transição e para dar continuidade ao executivo aí com a vice-governadora que vai ocupar o lugar daqui a um tempo. Realmente promete demais essas próximas eleições. Muita coisa aí a gente ainda vai, muita surpresa a gente ainda vai ter. Eliezer, só para encerrar, sabe o que eu ouvi? Bastidor, bem bastidor mesmo, bem bastidor raiz de política, que esta possibilidade de Osmar Júnior se afastar de olho em 2022 seria uma grande possibilidade do Partido dos Trabalhadores indicar o seu vice na chapa de Rafael Fonteles com mais tranquilidade. Já estão cogitando o nome de Osmar para vice de Rafael. É possível, Lívio Galeno. Veja que eu interpelei ali o secretário se seria uma pré-candidatura a deputado federal. Ele não confirmou. Nada o impede de disputar um cargo proporcional ou majoritário, mas só essa declaração de que deve se afastar para disputar um mandato já modifica muito o cenário, considerando aí a expressão histórico de Osmar Júnior. E quanto às federações, acredito que ele analisou mais a nível nacional para depois trazer aqui para nível de Piauí, né? Sabendo que essas federações precisam, né, partir das executivas nacionais e se confirmar em todos os estados, né? De toda forma, segue aí com muita expectativa nesse processo de disputar um cargo eletivo. Vamos aguardar. 2022 já chegou faz tempo. Obrigado, Edno. Boa tarde, boa semana para você. Boa tarde para você, Lívio Galeno, para todos os colegas. Excelente semana, principalmente para a nossa audiência.
Boa tarde, Eliezer. Seja bem-vindo a voltar amanhã. Te encontro aqui no Jornal Dia News. Combinado. Boa tarde, Lívio, colegas, telespectadores. Até amanhã. Viu, Magalhães? Aquele abraço. Valeu, Lívio Galeno. Boa tarde para você, para a Edna, para a Eliezer Rodrigues e, claro, para o nosso telespectador. Política do dia.